Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Begueto Massaiol. Eu estudo Engenharia de Controle e Automação pela UTF-PR e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma prática proposta pela matéria de Eletrônica Digital, que é a operação com portas NOT, também conhecido como portas inversoras, através do simulador Tinkercad e usando o CI 7404. Pois bem, indo para a parte prática, este é o ambiente Tinkercad, onde trabalhamos com o nosso CI. Aqui o roteiro pede para fixarmos o CI 7404, que é esse, numa matriz de contato, esta protoboard, e energizar tanto a matriz quanto o CI com uma fonte de 5 volts, onde o CI deve ter as entradas positivas no pino 14, o pino de potência, e a entrada negativa, o neutro, no pino 7, o pino solo. Após essa etapa, somos orientados a testar cada um dos terminais inversores do CI 7404, aplicando a ele primeiramente uma tensão de 0 volts, que é equivalente ao nível lógico baixo ou zero, e observarmos o resultado de saída, e depois aplicarmos uma tensão de 5 volts, que é o equivalente a um nível lógico alto ou 1, e também observarmos a sua saída. Para facilitar esse processo de troca, utilizei um interruptor deslizante. Assim, ao iniciarmos a simulação, nós temos 0 volts aplicado à porta de entrada do CI, que é um nível lógico baixo, e obtemos como resposta um nível lógico alto de 5 volts. Ao apertar o interruptor, estamos aplicando agora 5 volts na entrada, um nível lógico alto, e obtemos como resposta um nível lógico baixo de 0 volts. Essa característica é de uma porta inversora, uma porta NOT, onde na entrada é aplicado um valor lógico e você obtém o inverso dele na saída. O CI 7404 possui 6 dessas portas, sendo 6 entradas e 6 saídas. Muito bem, agora que testamos a porta 1, vamos testar as outras portas do CI. Então, primeiro vamos associar a entrada 2 e vamos colocar o multímetro para medir a saída 2. Então, aplicando 0 volts, nível lógico baixo na entrada, obtemos um nível lógico alto na saída de 5 volts. E ao inverter, nível lógico alto na entrada 5 volts e nível lógico baixo na saída 0 volts. Então, peço perdão que o comando da chave tem que trocar enquanto está rodando a simulação. Então, agora para a entrada 3. E vamos medir a saída 3. Então, está sendo aplicado 0 volts, feita a inversão, nos dá o resultado de 5 volts. E se aplicarmos 5 volts, nível lógico alto, obtemos nível lógico baixo, 0 volts. Agora, a porta 4 e a porta 5. Então, entrada porta 4, saída porta 4. Mesma situação, entrada 0 volts, saída 5, entrada 5, saída 0. Porta 5, saída 5. Entrada 0, saída 5, feita a inversão. Entrada 5, saída 0. Novamente eu esqueci de fazer a operação do comando switch. Aqui. Então, entrada de 0 na porta 6, saída nível lógico alto, 5 volts, e aplicado 5, saída 0. Então, esse foi o teste das portas lógicas. Após testarmos todas as portas lógicas do CI, nos é solicitada a seguinte configuração: a ligação da saída do terminal 1 à entrada do terminal 2. E assim nós deveremos medir tanto a saída do terminal 1 e a entrada do terminal 2, quanto a saída do terminal 2 e anotarmos os valores lógicos de entrada e saída de cada um. Então, aqui nós temos uma tensão de 0 volts aplicado à entrada do terminal 1, que será feita a inversão e nós obteremos a saída de 5 volts. Será a entrada do terminal 2, que será feita a inversão e nós teremos uma saída de 0 volts. Então, primeiro, medindo a tensão de saída do terminal 1, de 5 volts.
E agora, medindo a tensão de saída do terminal 2, que vai dar 0 volts, nível lógico baixo. Simulando agora para a entrada de 5 volts, então nós temos uma entrada de nível lógico alto, 5 volts, onde será feita a inversão. Nós teremos uma saída de 0, a entrada do segundo terminal, então a entrada é 0, inversão 5 volts. Então, alterando a entrada, entram 5 volts, saem 0, entram 0, saem 5. Essa característica nos demonstra que se você aplica duas portas inversoras em série, uma negação em cima de outra, você acaba obtendo o resultado original aplicado. Ainda neste mesmo circuito, podemos evidenciar outro fenômeno e solicitação do roteiro, que é a entrada flutuante, onde não é aplicado nenhum nível lógico à entrada de um dos terminais, no caso eu escolhi a entrada número 6, e a saída nós obtemos um nível lógico alto, o que provavelmente quer dizer que o circuito e o simulador estão supondo que a entrada está sendo um nível lógico baixo, uma tensão de 0 volts, por isso com a inversão, e nos apresenta um nível lógico alto. Para a finalização do laboratório, nos é solicitado a questão de outros tipos de entrada. No caso aqui nós temos resistores aplicados entre entradas de portas lógicas e o terra do circuito. Aqui nós temos um resistor de 220 ohms e um resistor de 15 kΩ. Como está sendo aplicado 0 volts a esses resistores, não haverá queda alguma de tensão neles, a entrada será de 0, feita a inversão e nós obteremos uma saída de 5 volts. Mesma coisa para o resistor de 15 kΩ, não vai haver queda alguma de tensão, entrada de 0, inversão do sinal, saída de 5 volts. Então, simulando, aqui nós temos a entrada de 0 volts e a saída dos dois terminais. Terminal 1 aplicado o resistor de 220 ohms na entrada e o terminal 3 com um resistor de 15 kΩ na entrada. Ainda no mesmo tópico, também é solicitado que seja colocado um capacitor à entrada de uma das portas lógicas e observado o valor de saída. Como o capacitor age como filtro para ruídos e também para altas frequências, ele estaria, no caso, deixando com que esse sinal ficasse mais puro, mais próximo do correto de entrada. E como se já seriam 0 volts, então nós temos 0 volts aplicados ao capacitor e a entrada do circuito. E se medirmos a saída do terminal, entrada do terminal 4, nível lógico baixo, ele inverte, terminal 4, saída nível lógico alto, nível lógico de 5 volts. Agora vem a parte bônus do relatório da prática de eletrônica digital, que não foi solicitada, mas eu fiz por questão de curiosidade, porque os experimentos anteriores, o resistor e o capacitor, eles eram aplicados aos terminais de entrada e aos terminais neutro do circuito. E eu decidi fazer diferente nessa parte. Eu atribuí eles aos terminais positivos e à entrada. E observei a seguinte questão, que no resistor de 220 ohms eu não tenho queda alguma de tensão nele. Eu não consigo orientar, não consigo perceber através dos aparelhos que eu tenho disponíveis. Porém, no resistor de 15 kΩ, eu reparo que na entrada do circuito eu não tenho mais 5 volts aplicados, que seriam da fonte. Eu tenho 4,98. O que quer dizer que tem nesse resistor uma queda de aproximadamente 20 mV. Ou seja, indica uma corrente muito pequena passando por ele, dando entrada no circuito. Estudando a maneira como a porta inversora é construída, eu cheguei à conclusão que essa corrente é a corrente beta de um dos transistores que acionam o mecanismo da porta. Por isso tem esse valor tão baixo, é uma corrente na escala de microamperes. Para ser mais preciso, ou melhor, arredondando alguns números, eu cheguei em 1,33 mA. E aplicando essa mesma lógica, como se fosse a mesma corrente para esse resistor, eu teria uma queda de aproximadamente 293 microvolts neste resistor de 220 ohms. Então, o que explica o multímetro não conseguir medir essa diferença. Aqui na tensão de 0 volts, como há sempre uma faixa de tolerância dos níveis lógicos de tensão, ele continua tratando com uma entrada de nível lógico alto e uma saída de nível lógico baixo, em inversão 0 volts. Deixei a simulação avançar um pouco para mostrar uma questão no capacitor.
Eu fiz o mesmo processo com o capacitor, aplicando ele entre os terminais positivo e entrada do CI, e eu obtive isto como resposta, uma queda de tensão crescente no capacitor. Já são 2 minutos e 40 de simulação e o capacitor saiu de uma queda de tensão de 0 para 170 mV. Quando eu tive um pouco mais de tempo para a simulação, eu testei com 40 minutos de simulação, que foi o máximo que eu consegui chegar, e eu cheguei numa queda de 1.97 volts. Em nenhum momento alterou o nível lógico de saída. Muito deve ser pela faixa, pelo range de trabalho de níveis lógicos altos e baixos que é fornecido à porta lógica, e um pouco pelo vale de incerteza também do circuito. Eu não consegui ferramentas o suficiente para explicar o porquê que esta queda de tensão é crescente no capacitor e gostaria de solicitar para quem está vendo esse vídeo, se puder me responder nos comentários ou entrar em contato comigo, eu agradeceria muito. Espero que tenham gostado da apresentação e esse foi o meu trabalho sobre portas NOT ou portas inversoras em eletrônica digital.